Ok, vamos então mergulhar nisso. Hoje o nosso foco é bem específico, o poder da Corte Constitucional Italiana frente a esse decreto-lei recente, o 36/2025. Isso. Ele está causando um barulho, né? Principalmente sobre a cidadania por descendência a iuris sanguinis, aquela baseada no sangue, que passa de pai para filho. Exato. A gente vai se basear aqui em análises jurídicas, diferentes perspectivas sobre o decreto e, claro, o papel da corte nisso tudo. A ideia é entender como a corte, mesmo sem poder reescrever a lei, sabe, Uhum. pode acabar sendo decisiva para o futuro desse decreto. Já tem uns pontos aí de atrito com a Constituição sendo apontados. Perfeito. E é bom começar lembrando o básico, né? A Corte Constitucional na Itália é a guardiã da Constituição. É o órgão máximo que diz se uma lei ou um ato tipo decreto-lei está valendo ou não perante a Constituição. Entendi, faz todo sentido. E o centro dessa polêmica toda é esse Decreto-Lei 36/225, de 28 de março de 2025. Ele traz mudanças bem significativas nas regras para a cidadania iuris sanguinis. Exatamente. E aí, claro, a controvérsia foi imediata, muita gente dizendo que ele fere princípios da Constituição. E o que é fascinante aqui, pensando no nosso foco na Corte, é que ela não é um legislador. Ela não pega a caneta e muda a lei. Certo. A ferramenta dela é outra: declarar a inconstitucionalidade. Ela olha para a lei, para o decreto, e se achar que bate de frente com a Constituição, pronto, declara inválido. E as consequências disso? Ah, são enormes. Uma declaração de inconstitucionalidade, mesmo que só de uma parte, anula os efeitos daquilo. E, em tese, essa anulação pode ser retroativa desde o começo. Uau! Desde que o decreto começou a valer, Isso, a não ser que a própria corte module, limite esses efeitos no tempo, o que às vezes acontece. Mas o ponto é, isso força o parlamento a agir, a resolver a questão de outra maneira. então a influência da corte é indireta, mas... Potentíssima. Ao dizer, olha, isso aqui viola o direito à cidadania ou fere a igualdade, ela manda um recado claro para o parlamento. Essa lei precisa ser revista. É um freio constitucional, né? E é justamente aí, nesse choque com a Constituição, que a coisa fica interessante. As análises que a gente viu apontam vários pontos de possível conflito. Um deles é aquele princípio da irretroatividade. Isso, artigo 25, parágrafo 2º. Exato. A lei não pode voltar para piorar a situação de alguém sobre fatos passados. Uma garantia básica, né? Fundamental. E tem mais. Falam muito da igualdade, artigo 3. Tratar situações iguais de forma igual, a menos que tenha uma justificativa muito, muito sólida para diferenciar. Uhum, E até a forma como foi feito, usar um decreto-lei que, pelo artigo 77, seria para casos de necessidade e urgência extraordinárias, exato. por um tema tão estrutural como cidadania, que talvez, né, merecesse um debate mais amplo no parlamento desde o início. Fica essa dúvida. E tem um ponto jurídico crucial aqui, que é a visão sobre a natureza da cidadania iuris sanguinis. A interpretação mais forte é que não é um favor do Estado, sabe? Certo. Mas um direito que a pessoa já tem pelo sangue. Um status que existe antes mesmo do reconhecimento no papel, pelo governo. Ah, entendi. Como se o reconhecimento fosse só declarar algo que já existe. Exatamente. E se a gente junta isso com o resto, bom, a ideia de aplicar restrições retroativas fica bem mais frágil constitucionalmente falando. Faz sentido. Imagina alguém que passou anos juntando documentos. Talvez até já começou o processo lá na Itália, confiando nas regras antigas. Sim. Aí vem o decreto e aplica regras novas para trás. Isso gera uma insegurança jurídica enorme. É o tipo de coisa que a Constituição tenta evitar e que a Corte certamente vai pesar. Então, o que a gente tem é um conflito, né? Um instrumento rápido, o decreto-lei, para um tema super sensível que mexe com identidade, com potencial efeito retroativo, Isso. batendo de frente com princípios constitucionais que protegem segurança jurídica, igualdade, o próprio direito à cidadania. E a corte fica ali como a árbitra dessa disputa. Precisamente. Isso só reforça o papel central, mesmo que indireto, da Corte. A impressão que fica dessas análises é que esse decreto talvez tenha sido, digamos, constitucionalmente mal calibrado. Mal calibrado, gostei do termo. Tanto na forma, por ser um decreto-lei para isso, quanto no conteúdo.
especialmente nessa questão da retroatividade. A corte seria o lugar onde essa calibração seria testada para valer. Fica claro, então, essa dança complexa entre fazer leis, o controle que a corte faz disso e a proteção de direitos tão fundamentais que tocam na identidade das pessoas, como a cidadania. Sem dúvida. E para deixar uma provocação final para o pessoal que está ouvindo, se a cidadania por descendência é vista assim como um direito que já existe antes do reconhecimento do Estado, que limites reais os coloca para a capacidade do Estado hoje de mudar as regras do jogo unilateralmente, de redefinir quem faz parte da comunidade nacional, afetando não só quem está pedindo agora, mas talvez as gerações futuras. Fica aí a reflexão.